Olá, nós somos o Portal do Trânsito e no Transit Talk trazemos pessoas que com certeza têm muito a dizer. Eu vou conversar com Paulo César Pegas Ferreira, doutor em Engenharia de Transportes, e eu acompanho aí já há algum tempo o teu trabalho no Instituto Zero Mortes. Nós temos conversado bastante em várias ocasiões. Eu sei que você tem participado de diversas formas, em vários níveis, nos estudos do IPEA, estudos que apontam esses impactos econômicos. O que dá para dizer? Aquele número que eu e outros tantos temos na cabeça, que é coisa de 50 bilhões por ano, é um número válido? Conta aí para a gente. Bom, Celso, na verdade, a razão desse estudo, né? Por que existe um estudo para falar qual é o custo de cada morte para o contribuinte? Porque todas as vezes que eu tentava apresentar a importância do investimento em segurança, eu ouvia da parte dos empresários, fossem eles de concessionária, fossem montadoras, fossem gestores públicos, sempre a pergunta que vinha era quanto eu ganho em investir em redução de morte. E eu entendia que a vida é uma coisa que não tem que ter retorno de investimento. Preservar uma vida é uma coisa que não tem valor, não tem custo, não pode ser mensurado. E a partir disso, como eu sou consultor da CEPAL e da ONU, eu propus à CEPAL e à ONU a gente fazer um trabalho para levantar qual é o custo para o contribuinte de cada morte. Eu não estou mensurando o valor de uma vida. Eu entendo que o valor de uma vida é algo que não pode ser mensurado, principalmente porque existe a noção de que tem algumas vidas que são mais importantes que outras. Para mim, todas as vidas têm rigorosamente o mesmo valor. Seja ele o CEO de uma empresa, ou seja ele um morador de rua. O valor da vida é rigorosamente o mesmo para nós. O fato é que, quando eu comecei a mensurar e levantar os dados, eu cheguei a um número mágico, ainda bastante otimista, de 2,95 milhões de reais em 2020. 2,95 milhões. milhão. Custa para cada contribuinte uma morte no trânsito. Se a gente trabalhar com as estimativas otimistas hoje no Brasil, de 35 mil mortes por ano, e a gente acha que esse número está subestimado, a gente está falando em alguma coisa em 103 bilhões de reais por ano. Se nós pensarmos que aconteceu recentemente uma reforma da Previdência para tentar reduzir o gasto público, para tentar aumentar a receita da Previdência em 800 bilhões, e que já se passaram 4 anos, eu posso estimar que daqui a 4 anos nós precisaremos de uma outra reforma da Previdência só para cobrir as mortes no trânsito. Não estou falando dos casos de invalidez permanente, que dados otimistas falam em 130 mil casos novos de invalidez por ano. E isso é um acumulado. Eu estou falando em previdência, atendimento nos hospitais públicos, fila de espera para cirurgias seletivas, porque o CTI está ocupado pelas vítimas de trânsito. Né? Então, a gente vê hospitais superlotados por falta de competência na gestão de trânsito. Se tivessem menos mortes, os hospitais estariam aliviados. Eu estou falando em ações de polícia, de justiça, reparo das vias, congestionamento, gastos com emissão de poluentes, principalmente para tratamento de saúde das pessoas por causa do congestionamento dos acidentes, ou seja, é uma espiral. Se nós pensarmos, é um grande iceberg, e esse número mágico hoje permite que eu converse com os empresários, com os gestores públicos e fale, olha, cada milhão que você investir em segurança, e se esse milhão resolver a morte, evitar a morte de uma pessoa, o erário público tem um retorno de 3 vezes. É uma alavancagem de 200% desse investimento. É fácil você agora negociar com o setor público algum subsídio, algum incentivo, alguma contrapartida que justifique parte desse investimento. Porque eu acho que não tem que ser 100% também, porque a empresa tem uma razão social de existir. Uma concessionária tem algo além de uma razão social.
Você deu a concessão para eles e essa razão social é a contrapartida de vias seguras. Então, você tem uma contrapartida que é natural do teu negócio. Não é o lucro pelo lucro. Mas eu acho que, como nós somos uma sociedade capitalista, o lucro faz parte do negócio. Eu não sou contra o lucro, mas você tem que posicionar as coisas da forma correta. E o mais importante, não esquecer que esse número bruto que a gente está trabalhando não está levando em consideração a perda de um ente querido. Porque uma das coisas que eu tenho sentido muito, Celso, é que os meus interlocutores só ficam sensibilizados com a nossa conversa, e a sua, posso te incluir nisso também, quando eles têm um ente querido perdido em sinistro de trânsito. Se não parece que não faz parte da realidade, né, ou da necessidade Exatamente. dele. Paulo, deixa eu colocar uma questão aqui que é bem... quando é uma reação típica de quando a gente fala em números, tem uma parte da turma que diz assim, vocês estão precificando tudo, né? Não é uma questão de números, ok? E tem outra parte que diz assim, nossa, as pessoas deveriam saber disso, as pessoas não sabem que é tão impactante assim. Entre um extremo e outro, eu imagino que esteja aí alguns caminhos de solução para que a gente efetivamente faça algo que traga diferença nesse nosso ritmo. Nós temos visto números do IPEA ao longo dos anos, primeiro um levantamento lá que trouxe só números em área urbana, depois veio números da PRF e começamos a nos questionar qual era de fato o tamanho da violência no trânsito no Brasil. Aí tivemos uma época em que a gente olhava muito para os números do DPVAT, como se ali estivesse uma salvação, né? Poxa, esses dados sim é que devem ser corretos, mas fica a sensação amarga para mim, e eu imagino o quanto seja para ti, de que os números estão aí. E aí? Que reação isso tem que provocar? O que deveria estar acontecendo com base em números tão impactantes? Vamos repetir, 2,95 milhões de reais é o impacto de cada morte no trânsito pelo estudo que você conduziu. E aí, Paulo, quais são os próximos passos? O que esperar? De quem cobrar? Na cara de quem temos que esfregar esses números para que haja uma reação? Meu amigo, eu acho que o que está faltando é uma política pública, não de governo, mas de Estado. Eu acho que o que está faltando no Brasil é uma visão estratégica de 10, 15, 20 anos. Como você nos acompanha lá no Zero Morte, você sabe que a gente tem um lema que é Zero Morte até 2038. Eu não falo em zero morte hoje, eu falo num planejamento estratégico de 15 anos. Porque, na verdade, você não vai zerar as mortes, todos esses projetos, essas atitudes, de que eu vou trabalhar para reduzir em 50%. O que é reduzir em 50%? É dizer que a metade das famílias ainda vão continuar sofrendo com a perda de entes queridos. O zero é o único número aceitável, mas ele só é alcançável se políticas públicas, se estratégias de negócio, se estratégias de corporações perceberem que o conjunto dessas atividades vai trazer um bem que tem uma sinergia positiva. A soma é muito maior do que a soma das partes. O resultado é muito maior que a soma das partes. Então, o que a gente tem que começar a perceber é o seguinte: tem muito dever de casa para ser feito. A gente daqui a pouco vai falar sobre outros temas, eu tenho certeza sobre isso. Vamos falar de vias perdoadoras, vamos falar de automóveis seguros, mas você começa a ver que não tem um fator principal, não tem uma causa raiz para um acidente, um sinistro de trânsito. Na verdade, tem problemas comportamentais, tem problemas de vias, tem problemas de veículos, e a gente tem que mexer com isso tudo. Isso para começar a reduzir as mortes. Não tem solução mágica. Cada um vai ter que fazer o dever de casa. Cada um vai ter que, pelo menos, botar seu cinto de segurança no banco traseiro do táxi, ou do Uber, ou do 99 que pegar. Cada um vai ter que fazer o seu dever de casa. Cada um vai ter que levar o seu filho, se ele tem menos de 1,35 m, menos de 35 quilos, num assento de elevação ou numa cadeirinha. Mas custa R$ 300 um assento de elevação.
é a vida do seu filho. Cada um vai ter que fazer o dever de casa. A sociedade tem que se juntar e tem que entender que não tem solução mágica. Não vai cair uma entidade aqui, não vai aparecer um ser de luz que vai estalar o dedo e zerar a morte. Depende de toda a sociedade, depende de todas as empresas, de todos os gestores, e mais importante que isso, o resultado é zero morte. Ponto. Doutor Paulo César Pegas Ferreira, muitíssimo obrigado por ter participado desse nosso quadro Transit Talk. Nós teremos outros encontros, com certeza vamos abordar outros temas, aprofundar esse que é tão importante, e encerro aqui com esse número muito impactante: 2,95 milhões de reais é o impacto em cada vida perdida no trânsito. Paulo, muito obrigado, até a próxima. Obrigado a você. 100 bilhões por ano, Celso. Um grande abraço, obrigado pelo convite.